povo! Então, estamos aqui mais uma vez no Entrevista com o professor Clebinho. Eu trouxe aqui um grande e fraterno amigo meu, o Fábio. Toca aí, meu parceiro. Shalom. E, infelizmente, o assunto que nós vamos tratar aqui não é um assunto bacana. O Fábio, ele é brasileiro, mas ele é também judeu e, como todo judeu, já aprendendo alguma coisa aqui com a nossa entrevista, ele automaticamente pode se tornar um cidadão de Israel. E aí ele fez todo o procedimento, hoje ele é um cidadão de Israel, já foi lá várias vezes, vai contar a história dele aqui para nós e, infelizmente, estava em Israel até anteontem. Ele estava lá durante o ataque do Hamas. Ele chegou no Brasil ontem e vai contar um pouquinho para nós como é se tornar um cidadão de Israel, como é a vida lá em Israel, vai falar um pouquinho do que ele acha desse conflito. Eu, todo mundo sabe, sou a favor da existência de Israel, como também estou do lado dele aqui, sou a favor da existência da Palestina autônoma. Eu acho que esse é o grande caminho para a paz, mas enfim, o que nós achamos aqui não vai resolver o problema. Antes de entrarmos em nosso assunto, agradecer aqui ao Colégio Cotemig, onde eu trabalho há 18 anos, um colégio onde estudam judeus. Tem um aluno lá que está sempre conversando comigo sobre as questões do Oriente Médio. É um colégio onde estudam evangélicos, católicos, umbandistas, kardecistas, enfim, e nunca tivemos nenhum problema e nunca vamos ter. Por quê? Porque é essa diversidade que nós temos aqui no Brasil que deveria ser o exemplo lá para o Oriente Médio. Mas enfim, então o Fábio vai contar um pouquinho da história dele. É um cara fantástico, um cidadão da paz, um ser humano de primeira qualidade. Vem comigo! Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Fábio Nogueira Sveibel, sou brasileiro de Belo Horizonte, sou um cidadão israelense, fiz o processo de Aliyah, que é quando um judeu tem o direito do retorno, de acordo com a lei do retorno, da gente voltar para Israel. Eu fiz esse processo em 2005, morei lá até 2007, fiz um intercâmbio estudantil brasileiro, que tinha na época um projeto, em 2004, então juntando tudo, morei mais ou menos 4 anos em Israel. Ao longo desses anos todos fiz algumas visitas, meus irmãos moram em Israel, eu tenho uma irmã que mora na cidade de Haifa, tenho um irmão que mora na cidade de Rehovot, um mais ao norte, outro mais ao sul, e inclusive estava lá recentemente, nessas últimas 2 semanas estive em Israel e vou falar um pouquinho para vocês sobre como foi isso tudo. Bom, então vamos lá para a primeira pergunta. Como foi servir nas Forças Armadas de Israel? E lembrando que eu fui aluno do Cotemig em 2002, hein, Clebinho? Quase fui seu aluno, hein? Mas vamos lá. Em 2007, como todo cidadão israelense que tem um serviço obrigatório no Exército, eu tinha que servir na divisão de Himush, que é uma das várias divisões que existem dentro do Exército de Israel. A gente tem que lembrar que é um exército muito grande, com muitas divisões, tanto algumas de combate, outras de serviço. Lógico que eu não posso ficar dando muitos detalhes do que eu fiz, como eu fiz, porque apesar de todo esse tempo, ainda é um exército, ainda passa por muitos problemas em questões de conflitos que existem na região, então a gente não pode ficar dando muito detalhe, mas é isso. Tive um tempo por lá e, como todo israelense, acima de 18 anos eu tive que servir. Segunda pergunta. Como é essa relação entre o povo israelense e as Forças Armadas, já que todo mundo, obrigatoriamente, teve que servir 2 anos para as mulheres, 3 anos para os homens? No passado, os ortodoxos não precisavam servir, hoje precisam, enfim. Como é que funciona isso na sociedade israelense? Cara, isso é muito interessante, porque uma das piadas que existem entre os israelenses é que a primeira coisa que uma pessoa pergunta quando vai para um date, quando vai encontrar com um namoro, né, é o que você fez no exército, onde você esteve no exército. Então, assim, o israelense está acostumado com esse meio, né? Eu costumo dizer que a gente se adapta a toda a nossa realidade.
Então a realidade de Israel é que todo mundo serve o exército. Então é uma coisa natural para as pessoas de lá se virem e conversarem sobre o tema entre si, né? Terceira pergunta, talvez a mais importante: como você vê esse conflito árabe-israelense, palestino-israelense? Vamos lá, esse é um tema mais complexo um pouquinho. Eu, opinião pessoal, sou a favor de dois estados, mas eu entendo que enquanto não existir uma questão de segurança para o cidadão israelense, é um pouco complicado esse processo seguir de qualquer maneira. Eu acho que a autodeterminação do povo palestino é válida, assim como a autodeterminação do povo judeu com o movimento sionista também é válido. E tanto o judeu tem o direito a uma terra, um lar para chamar de seu, como eu também acredito que os palestinos têm. Eu acho que precisa realmente entender que enquanto existem esses movimentos fundamentalistas e terroristas que têm o objetivo de atacar civis e matar deliberadamente civis, enquanto não existe uma segurança sobre isso, é um tema complicado da gente estar falando, mas enfim, eu sou a favor desses dois estados, sim. Bom, quarta pergunta também muito interessante: como é a religiosidade em Israel? Como os judeus lidam com a questão da religião? São fundamentalistas, são radicais ou são mais laicos, são mais seculares? Como é que funciona isso? Vamos lá, tem algumas cidades que as pessoas são um pouco mais tradicionais em questão de religião, outras cidades o pessoal é menos. Há exemplos, se você for para Tzfat, no norte do país, se você for para Jerusalém, você vai ver pessoas mais religiosas, principalmente na área da Cidade Velha. Então, lá a religiosidade do judeu tradicional, aquele que usa kippá, que tem os cabelinhos aqui que a gente chama de peiot, você vai ver mais pessoas que se vestem dessa forma e que são mais tradicionais. Agora, por exemplo, se você for para Tel Aviv, você vai numa sexta-feira, num sábado, o que você vai ver é praia, gente jogando futevôlei, ouvindo música brasileira, música árabe, música israelense, música pop americana, enfim, igualzinho a gente faria aqui no Brasil ou em qualquer outro lugar. Então, tem lugares que são um pouco mais tradicionais, tem lugares que são menos, tem lugares que são mais seculares, tem lugares que são mais religiosos, mas isso é normal de um país, apesar de pequeno, com tanta diversidade, né? E por último, uma pergunta muito importante: onde você estava no momento do ataque terrorista do Hamas? Bom, nesse fatídico dia, talvez o pior atentado terrorista da história de Israel, muitos civis morreram nesse dia. Eu, por sorte, estava no norte do país, na cidade de Haifa. Eu tenho uma irmã que mora nessa cidade, eu tenho um irmão que mora mais ao sul, né? Então, eu estava no norte, não teve nenhum tipo de sirene ou de problemas nesse local que eu estava. Acordei no dia 7 com a minha irmã falando comigo: olha, tá complicado, parece que tem um conflito grande, a gente ainda não tinha dimensão do que era. 6h30 da manhã começaram as sirenes ao longo dos locais que estavam chegando os foguetes, e principalmente nas cidades do sul, que estava tendo os ataques das invasões de terra que chegaram nas festas, nos moshavim, nos kibbutzim ao redor de Gaza. Então, eu estava indo para um kibbutz nesse dia, no dia 7. Um amigo meu, que é o morador desse kibbutz, falou comigo: olha, não vem, a gente não sabe como é que está a situação, um momento tenso ali no país, muito medo do Hezbollah entrar no conflito e aí sim atingiria o norte. Uma coisa que a gente precisa entender é que quando acontece esse tipo de coisa, que toca uma sirene dentro de Israel por causa de um foguete tacado, você tem mais ou menos 1 minuto e meio, máximo 2 minutos, para correr para um abrigo antiaéreo e se proteger. É um tempo muito curto. Você imagina eu, por exemplo, que estava com meu filho, com a minha esposa grávida, passeando pelo país, e toca uma sirene dessa. Eu ia correr com minha esposa, eu ia correr com meu filho, como que eu ia proceder sobre isso? Então, esses momentos de tensão, eles afligem a população. A gente prefere se proteger, as pessoas ficam dentro de casa. Mais ou menos umas 4, 5 horas da tarde eu resolvi dar uma saída, até para espairecer um pouco. Como a cidade que eu estava era um pouco mais segura, a gente foi comprar um lanche de rua, um shawarma, um falafel.
Mas assim, o semblante do israelense nesse momento era muito triste, era de tensão, era de, sabe, pouquíssima gente na rua, como se fosse um grande feriado. Foi um pouco complicado, mas com 2, 3 dias a população já estava voltando um pouco a sua normalidade, digamos assim, né? Porque ainda era um processo muito complicado, então falar de normalidade nesse momento é um negócio muito complicado, muito difícil. Então os israelenses começaram a voltar um pouco, sair um pouco mais para as ruas, e aí, por coincidência, no dia 9, o Hezbollah entra no conflito, lançou 12 foguetes para o território israelense no extremo norte, não chegou onde eu estava, mas ainda assim gera mais momentos de tensão, porque o Líbano está mais próximo, o Hezbollah fica no sul do Líbano, diferente do Hamas, que fica na faixa de Gaza, que fica ao sul de Israel, na fronteira com o Egito. E, enfim, momentos de tensões, momentos de complicação e de susto, digamos assim, né? Ô Clebinho, para finalizar, só deixar um recado aqui. Queria deixar claro que a minha opinião pessoal, claro, que nem todo palestino é terrorista. A gente está falando especificamente de membros do Hamas, que é um grupo terrorista, assim como membros do Hezbollah, que são um grupo terrorista. Apesar dos braços políticos, existem os braços militares que são terroristas, e a gente está falando especificamente desses grupos. Do mesmo jeito que nem todo israelense ou todo judeu quer o fim da Palestina. Na verdade, a maioria de nós não quer. A gente quer viver em comunidade, a gente quer viver em harmonia, em coexistência. A gente vivia assim durante séculos, por que não pode viver de novo, não é? Bom, tivemos aqui então, eu ia falar uma pequena aula, porque o tempo foi muito curto, mas uma grande aula com o cidadão israelense, meu amigo fraterno, o Fábio. Nós estamos juntos aí há muitos anos, discutindo sempre a questão dos israelenses e palestinos. Toda vez que nós nos encontramos, nós estamos discutindo isso aí. É um assunto que me é muito caro, porque eu estudo isso há mais de 20 anos. Minha conclusão de curso na faculdade foi sobre Israel e Palestina. Eu tenho origem síria, árabe, estou aqui do lado do meu amigo israelense, numa maior paz, numa conexão maravilhosa, para mostrar para vocês que a paz sempre é possível. Ó, cara, muito obrigado, você deu uma aula. Eu que agradeço. Valeu, fica com Deus todo mundo, abraço do Clebinho.